Essa é a aula 16 do curso de Álgebra Linear. Esse curso ele tem como referência esse livro, dos autores Cabral e Goldfeld. Nós estamos construindo um videocurso sobre essa referência, que é de livre acesso. Essa é a aula 16 e nós vamos ver a interpretação geométrica de sistemas lineares. Bom, a gente começa pelo exemplo mais simples, que é o sistema 1 por 1, que é na forma ax igual a b, quer dizer, eu tenho só uma variável, x, e apenas uma equação. Desse exemplo simples, a gente vai ver que tem três casos. Então, o primeiro caso aqui seria a gente tem o a diferente de zero. Então, no caso em que a é diferente de zero, vamos pegar aqui um exemplo, 3 vezes x igual a b. Então, eu tenho uma solução única. É simplesmente x é igual a b sobre 3, que é exatamente o que está ocorrendo aqui nesse caso, né? Então, se o a é diferente de zero, eu posso dividir ambos os termos da equação por a, e eu tenho uma solução única e bem determinada, que nesse caso aqui seria x igual a b sobre 3, ou no caso geral, x igual a menos 1 vezes b. Se a for igual a b, que for igual a zero, então como é que fica o nosso sistema? Bom, o nosso sistema vai ficar na forma 0 vezes x é igual a zero. Mas aqui qualquer x satisfaz essa equação, porque 0 vezes um número qualquer, por exemplo, 0 vezes 5, sempre vai dar 0. Então, qualquer x que eu coloque aqui vai ser solução para essa equação. Ou seja, no caso b, que a for igual a b, que for igual a 0, qualquer x é solução e o sistema tem infinitas soluções. No último caso, vou colocar aqui caso c, que a for igual a 0 e o b for diferente de 0, aí a gente tem um caso mais que seria nessa forma, por exemplo, 0 vezes x igual a 5. Então 0 vezes um certo número resulta em 5, mas nenhum número vezes x vai dar 5, porque 0 vezes qualquer número sempre vai dar, então esse lado esquerdo da equação sempre vai dar 0. Então isso aqui nunca vai ser, essa equação nunca vai ser satisfeita e a gente vai dizer que é um sistema sem solução. Desses três exemplos a gente pode tirar uma classificação geral, que o autor traz em seguida para a gente, de sistemas lineares. Como é que é essa classificação? Bom, eu classifico os sistemas, ele menciona aqui como sem solução, com solução única ou com infinitas soluções, certo? Então, basicamente, ele também oferece alguns nomes alternativos, né? Você tem o sem solução, também vai poder ser chamado de incompatível, impossível ou inconsistente. Aquele que tiver solução pode ser chamado de compatível, ou possível, ou consistente. E aí, dentro dos que tem solução, você pode ter solução única ou infinitas soluções, né? Então vai ser um compatível determinado ou compatível indeterminado. Seria essa diferença entre esses dois casos, né? O fato de um ser determinado, quando tem solução única, e indeterminado, quando existem infinitas soluções. Nota que indeterminado é diferente de incompatível, né? Significa que tem solução, mas ela não é uma solução única. Então vamos seguir analisando esses casos, quando é que a gente tem solução, quando é que ela é única, para o caso bidimensional, certo? Para os casos de sistemas em R2. Um sistema em R2 de uma forma geral pode ser escrito assim, né? Eu tenho duas incógnitas, x e y, e duas equações. Então, x e y as incógnitas, a primeira equação, a segunda equação. Nota aqui a matriz que poderia representar o sistema, né? E ele observa também que cada equação aqui pode ser entendida como representando uma reta, né? Porque isso aqui seria a equação cartesiana de uma reta. Então, R1 para a primeira equação, R2 para a segunda. E você determinar a solução do sistema significa que ambas equações das retas, R1 e R2, têm que ser satisfeitas, ou seja, resolver o sistema equivale a buscar intersecção entre essas retas. Por que intersecção? Porque o ponto vai ter que estar na reta R1, mas também vai ter que estar na reta R2, ou seja, vai ter que estar na intersecção das duas retas, vai ter que satisfazer as duas condições, né? Então essa aqui seria uma interpretação geométrica, mais comum, você vê isso aqui mesmo no ensino médio. E em seguida o autor traz para a gente uma
interpretação mais dentro do contexto da álgebra linear. Então a primeira coisa que ele faz é reescrever o sistema. Como é que ele reescreve esse sistema? Ele reescreve na forma vetorial. Então se eu pegar aqui, ó, essas duas equações e reescrever na forma vetorial, eu vou ficar com um sistema nessa forma. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o x, multiplico pela primeira coordenada, ficaria xa11, e o y, na hora que eu multiplicar pela segunda coordenada, vai ficar ya12 igual a b1. Então eu reconstruo a primeira coordenada aqui, me reconstrói a primeira equação, e a segunda coordenada me reconstrói a segunda, né? Se você observar aqui, ó, esse vetor de coeficientes são simplesmente os coeficientes aqui de x. Esses coeficientes são os coeficientes de y. E agora eu posso reescrever na forma vetorial. Se eu chamar esse vetor aqui de v1, esse vetor de v2 e esse outro vetor independente de b, como é que vai ficar a equação vetorial? Vai ficar xv1 mais yv2 igual a b. Ou seja, se você... x e y aqui são números reais. Então, o que a gente está querendo descobrir é que se o b, que é o vetor independente, pode ser escrito como uma combinação linear desses dois vetores, v1 e v2. Ou seja, determinar se b é uma combinação linear desses dois vetores. Outra forma de escrever é determinar se b está no espaço gerado. Aqui nessa notação a gente viu que pode ser utilizada para o espaço gerado de v1 e v2. Se eu conseguir escrever o b como uma combinação linear desses dois vetores, é porque esse sistema aqui tem solução. Então, utilizando essas interpretações, vamos fazer alguns exemplos aqui de R2, que o autor traz no livro. Então, vamos começar aqui pelo exemplo 2.9, né? Então, para esse caso, quem que vai ser o vetor V1? O vetor V1 são os coeficientes de x. Os coeficientes de x, nesse caso, é 1 e 1. Quem que vai ser o vetor V2? São os coeficientes de y. Nesse caso vai ser 1 e menos 1. O vetor independente B é o vetor 2 e 0. Certo? Então, estamos montando, né, a equação na forma vetorial. Ficaria xv1 mais yv2 igual a b. E a gente quer saber se o b pode ser escrito como uma combinação linear desses dois vetores. Então vamos olhar aqui a solução, a interpretação geométrica por aqueles dois viés. Primeiro, em termos de retas, né? Em termos de retas, essa aqui representa a reta R1, essa primeira equação. Então os pontos sobre essa reta satisfazem aquela equação. E essa aqui representa a reta R2, essa outra reta, passa pela origem, né? Então seria a reta R2. Os pontos sobre essa reta satisfazem essa equação. Quais são os pontos que satisfazem ambas equações? São os que estão na intersecção, né? Então esse ponto aqui, ó, exatamente ele está na intersecção entre as duas retas, né? E de fato o ponto 1, 1 satisfaz a primeira, né? Porque 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 dá 2, então satisfaz a primeira. E o ponto 1, 1 satisfaz a segunda, porque 1 vezes 1 menos 1 vezes 1 dá 0, então também está na segunda equação. Esse ponto aqui é a solução do sistema. A gente já está vendo então que ele é um sistema possível e determinado, né? Ou possível com solução única. Se a gente interpretar agora do ponto de vista vetorial, a gente estava querendo saber se o vetor B é o vetor 2, 0. Então esse vetor aqui, ó, está sobreposto aqui com o eixo x, vamos dar uma destacada nele. Então eu quero saber se esse vetor pode ser escrito como combinação linear de V1 e V2. Mas nesse caso é nítido que o V1 e V2 geram o plano inteiro. Eu consigo chegar em qualquer ponto do plano combinando V1 e V2. Eles são linearmente independentes. O espaço gerado por esses dois vetores tem dimensão 2. Então eu consigo chegar em qualquer ponto. Em particular eu consigo chegar no ponto B. Basta eu fazer V1 mais V2, né, que é o que a solução está falando, né? Se a gente ver aqui, se eu pegar o V1 mais o V2, eu vou chegar exatamente no vetor B, né? E a gente pode ver isso daí, né? Então, se eu pegar x igual a 1 e y igual a 1, então, utilizando essa notação vetorial, x vezes V1 mais y vezes V2 vai ser igual a 1 vezes 1 mais 1 vezes
1 e menos 1, que resulta exatamente no vetor 2, 0, que é o vetor B. Então também esse sistema ele é possível determinado, né? Então geometricamente aqui seria simplesmente a soma dos dois vetores, né? Se eu colocasse aqui o V2, né? Ou se eu colocasse aqui o V1, pela regra do paralelograma, a gente ia ver que o B é simplesmente o V1 mais o V2, né? Então vamos ver um outro exemplo. Exemplo 2. Então agora a gente tem um exemplo. Reta R1 e a reta R2. A reta R1, 1 menos 2y igual a 2, são todos esses pontos, né? E a reta R2 seria menos 2x mais 4y igual a 2. Você vê que existe uma relação entre esses coeficientes, né? Esses daqui é menos 2 vezes os coeficientes de cima, né? Então, com isso as retas vão ser paralelas. Se elas são paralelas, elas não têm intersecção, né? Então R1 intersecção R2 é igual ao conjunto vazio, né? Então não tem solução esse sistema. Não é possível obter nenhum ponto que satisfaça simultaneamente as duas retas. Do ponto de vista agora de espaço vetorial, vamos ver o que ocorre, né? Como é que a gente interpreta essas equações. Então o V1 nesse caso, ele é igual ao vetor 1 e menos 2, e o vetor V2 é igual ao vetor menos 2 e 4. O vetor B é o vetor 2 e 2. O que ocorre aqui nesse caso? A gente vai ver que esses vetores são linearmente dependentes, né? O V2 ele é simplesmente igual ao V1 multiplicado por menos 2, né? Então, se eu multiplicar o V1 por menos 2, eu obtenho exatamente o V2. Então, eles são linearmente dependentes. Então, o conjunto formado por V1 e V2 é um conjunto linearmente dependente, né? Então, o V2 é um múltiplo de V1. Então o que acontece com o espaço gerado por esses dois vetores é que ele resulta não mais no plano inteiro, né? Então ele resulta apenas nessa reta aqui, que são o espaço dos múltiplos de V1 e V2. Como o vetor B, que é o vetor 2, 2, caiu fora dessa reta de V1 e V2, então esse sistema não tem solução, né? Então eu não consigo encontrar x e y em R de tal forma que eu tenha que x vezes V1 mais y vezes V2 resulte em B. Tá? Eu não consigo encontrar escalares que isso aconteça porque eu variando x e y eu simplesmente permaneço andando sobre essa reta. Então um sistema sem solução. Vamos para o último exemplo de R2. Exemplo 3. Exemplo 3 traz duas equações. Primeira equação R1, x menos 2y igual a 2, e R2 menos 2x mais 4y igual a menos 4. Isso daqui são duas equações cartesianas que são equivalentes, ou seja, elas representam a mesma reta. Então nesse caso R1 é exatamente igual a R2, a intersecção deles dá a própria reta, então tem infinitas soluções, porque qualquer ponto que satisfaça a primeira equação vai satisfazer a segunda, né? Então, porque eles são exatamente a mesma reta. Vamos fazer aqui rapidamente com números aqui, né? Pega o ponto 0 menos 1. O ponto 0 menos 1 satisfaz a primeira equação. Então, porque 1 vezes 0 menos 2 vezes menos 1, isso aqui resulta 2. Então está satisfeita a primeira equação. Mas ele satisfaz também a segunda, porque menos 2 vezes 0 mais 4 vezes menos 1, isso aqui vai resultar 0 menos 4, então também satisfaz a segunda equação, ou seja, ele é uma solução para esse sistema. O ponto 2, 0, de forma análoga, vai satisfazer tanto a primeira equação quanto a segunda, também vai ser solução do sistema linear. Então eu tenho infinitas soluções.
Do ponto de vista de espaço gerado, como é que a gente pode interpretar a situação? O vetor V1, nesse caso, é o vetor dos coeficientes de x, que é 1 e menos 2. O vetor V2 é o vetor menos 2 e 4. Também, de novo, você vê que são múltiplos, né? Então, são o mesmo do exemplo anterior. Então, o espaço gerado aqui continua sendo apenas essa reta, que compreende os dois vetores V1 e V2. Só que qual que é a diferença nesse caso? Nesse caso, o vetor B, ele está sobre essa reta. Então, ele pertence ao espaço gerado de V1 e V2. Só que aí eu vou ter muitas formas de combinar V1 e V2 para chegar até o vetor V. Por exemplo, a gente poderia multiplicar o vetor V1 por 2. Não, então multiplicando o vetor V1 por 2, eu ia chegar exatamente em B, né? Vamos ver isso. Como é que seria multiplicar? Seria pegar uma solução na forma 2 vezes V1 mais 0 vezes o V2, que exatamente corresponde a essa solução. 2 para x e 0 para y. Então vai ficar com 2 vezes 1 e menos 2 mais 0, né? Um vetor nulo ali, 0. Isso aqui vai dar exatamente 2 e menos 4, que é o vetor B, né? Que é o vetor B, 2 e menos 4. Vamos escrever aqui o vetor B para ficar completo. B, 2 e menos 4. Outra solução seria o quê? Simplesmente pegar esse vetor V2 e multiplicar por menos 1, né? E ele vai aqui em cima do vetor B, né? Que é exatamente o que corresponde a essa solução. Você pegar 0 vezes o V1 menos 1 vezes o V2. Isso aqui também vai dar 2 e menos 4, né? Que é multiplicar o vetor V2 por menos 1. Vai ficar 2 e menos 4. Então aqui eu tenho infinitas soluções, tem muitas formas de combinar V1 e V2 de forma a obter o B. O autor ele faz um esboço, em seguida ele faz um esboço, um comentário geral a respeito das interpretações geométricas de R3. Como o caso de R3 requer mais precisão para fazer os esboços geométricos, a gente vai fazer só algumas observações, né? Então, e vai encerrar a aula, né? Então, por exemplo, se eu tiver duas equações em R3, então seria na forma A11x mais A12y mais A13z igual a B1 e A21x mais A22y mais A23z igual a B2. Então cada uma dessas equações representa a equação de um plano. E aí, tomando essa interpretação de equações como planos, você pode classificar os diversos tipos de sistema, né? Então nesse caso, vamos só fazer uma análise rápida desse caso que eu tenho 3 incógnitas e só 2 equações. Então eu vou ter 2 planos. Se eu pegar aqui um esboço rápido em R3, nas 3 coordenadas, x, y e z. Se eu tiver o caso em que eu tenho 2 planos que são paralelos, vou pegar aqui um plano aqui e outro plano passando mais embaixo. O que ia ocorrer? Bom, satisfazer esse sistema seria encontrar uma intersecção entre esses 2 planos. Então nesse caso aqui não teria nenhuma solução. Então isso aqui representaria um caso sem solução. Só que mudando, dependendo dos coeficientes, esses planos podem não estar paralelos, né? Então a gente poderia, vamos imaginar, que eu tivesse que um dos planos é aqui o plano z igual a 0, tá? Então imaginar que esse aqui é um dos planos, vou chamar de π1, e eu tivesse o outro plano, um plano que tivesse essa cara, que cortasse aqui os eixos, né? Então, qual que seria a intersecção desses 2 planos? A intersecção entre esses 2 planos seria uma reta, né? Então, seria essa reta.
uma reta que corta, que pertence aos dois planos. Um plano está nessa forma, né, e o outro aqui é o plano z igual a zero. Então eu teria infinitas soluções para esse caso aqui. Infinitas soluções. E o espaço solução seria unidimensional, seria uma reta. Só que ainda pode ocorrer o caso de você ter planos coincidentes, né? Então as equações são equações equivalentes. Então você tem, na verdade, uma equação de plano x, y e z, mas em que as duas equações representam exatamente o mesmo plano. Seria P1 igual a P2, seriam exatamente o mesmo plano. Então, nesse caso, qualquer ponto que está no primeiro plano também está no segundo, e aí você teria infinitas soluções também, mas o espaço solução seria um espaço bidimensional. Quando a gente acrescenta um terceiro plano aqui, você faz o mesmo tipo de interpretação, só que fica mais complicado, porque agora você tem que determinar a equação entre três planos. Então, imagina que eu tenho aqui já esses dois planos, a intersecção entre eles é uma reta, e eu tenho um terceiro plano. Se esse terceiro plano interceptar com essa reta, então, pois bem, você vai ter soluções. Se ele não se interceptar, por exemplo, um plano paralelo aqui, se fosse um plano paralelo aqui ao eixo z, né, z, por exemplo, z igual a 3, você não ia ter intersecção, então você ia cair num sistema sem solução. Certo? Então, você tem que analisar com mais detalhes. A gente não vai fazer todos os detalhes, mas mesmo porque a ideia aqui é analisar sistemas n-dimensionais. Então é só para lembrar que às vezes é bom você ter em mente essa interpretação geométrica. Era isso que a gente queria fazer sobre essa aula. A gente se vê na próxima aula.